Moradores de 23 bairros da Serra não estão recebendo encomendas dos Correios. Sabe por quê? Por causa da violência. Após inúmeros casos de assaltos a carteiros, uma nova regra foi imposta pelos próprios Correios. Apenas correspondências simples estão sendo entregues, outras encomendas não. As pessoas precisam se deslocar para agências próximas para retirar o que é seu. São áreas com a chamada restrição de entrega domiciliar. É o que acontece com uma das nossas personagens, que nós convidamos para estar aqui no estúdio, mas não compareceu, não atende às nossas ligações, é a dona Bárbara Orbel, que ela estaria aqui com a gente no estúdio. Mas a gente trouxe também o advogado do consumidor, o Sérgio França, para conversar comigo agora. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Bom, é legal isso, os Correios simplesmente dizerem, olha, essa área ali é muito insegura para os nossos carteiros, não vou fazer entregas? Não, de forma alguma. Sobre os serviços que são prestados pelo fornecedor no mercado de consumo, incide a teoria chamada risco-proveito, né, que é prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, se determinada empresa se propõe a prestar determinado serviço no mercado de consumo, ele tem que atrair para si também o ônus da atividade, não só o bônus. Então, nesses casos, os Correios, como prestam esse serviço, né, de encomendas, de entrega domiciliar no mercado de consumo, caberia a essa empresa, que é pública, se cercar de todos os mecanismos de segurança adequados e necessários para que esse contrato de consumo, né, que foi devidamente contratado pelo consumidor, seja efetivamente cumprido, com eficiência, com rapidez e com segurança. Tá, mas e aí? Simplesmente existe inclusive uma correspondência no site dos Correios dizendo, olha, esses 23 bairros não vão receber mais encomendas, só as coisas normais, tipo boleto, algumas encomendas simples, mas as encomendas que são compradas, algum objeto maior, não são entregues. E aí, o que o consumidor deve fazer? Pois é, infelizmente a violência é um fato social, né? E esse fato social, ele não pode ser impeditivo para que esse fornecedor, ele forneça o serviço de forma adequada. Nesses casos, os Correios, por serem uma empresa pública, acabam se valendo dessa prerrogativa para poder não ofertar esse serviço da forma correta, né, ao argumento de que a área considerada de risco, né, em razão do elevado índice de criminalidade, não poderia ser atendida, né, por esse serviço. Então, o consumidor, nesse caso, que se sentir desguarnecido, se sentir prejudicado, lesado no seu direito, porque ele vai ser obrigado, né, a se deslocar para uma agência dos Correios mais próxima, ele deveria receber a encomenda em sua casa e acaba tendo que se deslocar, né, ele acaba gastando para isso, estacionamento, né, combustível, mesmo transporte público, transporte por aplicativo. Ele tem, então, um dano material, nesse caso, em razão da falha na prestação do serviço pela empresa. Então, ele pode sim pleitear junto aos órgãos de defesa do consumidor a reparação desses danos materiais, porventura causados, ou mesmo uma indenização por danos morais junto ao Juizado Especial Federal. Agora, olha só que incoerência, né? O Correio é um órgão público. Quem fornece a segurança da população? Né? Correto. Deveria ser o poder público. O poder público. Isso. Então, em vez de resolver o problema da insegurança, simplesmente não entrega as encomendas, né? Exato, é uma total incoerência porque cabe ao poder público, né, prestar a segurança pública. Então, se fosse assim, nenhuma empresa prestaria serviço ao argumento de se tratar de uma área de risco, por exemplo. Nós não teríamos empresas de transporte de valores, nós não teríamos empresas de transporte coletivo, né? As empresas poderiam se furtar a atender com determinadas linhas, determinadas localidades, ao argumento de crescente onda de criminalidade e se tratar de área de risco. Então, esse argumento por si só, ele não é possível para se elidir a prestação correta e continuada do serviço em determinada área. É o que diz o Júlio César Meira aqui no nosso Facebook. A que ponto chegamos? Não podemos nem receber mais correspondências por falta de segurança. É lamentável mesmo. Agora você aí de casa acompanha comigo os 23 bairros do município de Serra que estão com as entregas suspensas e que, segundo os Correios, é pela falta de segurança pública. Vamos lá. Alterosas, Bairro das Laranjeiras, Castelândia, Cidade Pomar, Conjunto Jacaraípe, Costa Dourada, Eldorado, Enseada Jacaraípe, Felrosa, Jardim Atlântico, Maringá, Novo Porto Canoa, Urimar, Portal de Jacaraípe, Praia de Capuba ou Capuaba? Capuba, né? Residencial Jacaraípe, São Francisco, São Patrício, São Pedro, Serra Dourada 1, 2 e 3 e Vila Nova de Colares. Olha a quantidade de bairros. Você imagina a população atingida, então, né? Porque cada bairro é enorme, então realmente é um grave problema. E problemas com entregas dos Correios
estão espalhados por todo o estado. As principais queixas estão relacionadas à falta de entrega ou demora, extravio e avaria. Veja comigo os registros de reclamações no PROCON estadual. Vamos lá. Em 2018, foram 359 reclamações, atendimentos relacionados aos Correios. Em 2019, 46, é claro, porque estamos no início do ano ainda. O PROCON estadual informou que o Código de Defesa do Consumidor determina que empresas prestadoras de serviços essenciais forneçam serviços adequados, eficientes e contínuos. Em caso de problemas, o primeiro passo é registrar a reclamação na empresa por meio dos seus canais de atendimento. Não recebendo uma solução satisfatória, o consumidor pode registrar a reclamação no PROCON, como a gente ouviu o doutor aqui. Olha, nós convidamos um representante dos Correios para estar aqui com a gente, mas a assessoria preferiu enviar uma nota. Segundo os Correios, somente a entrega de encomendas, como SEDEX e PAC, está suspensa. Os objetos são enviados para retirada na unidade dos Correios mais próxima da residência do cliente. As correspondências simples, como cartas, contas, boletos, faturas, são entregues regularmente nos domicílios. Os Correios também disseram que têm trabalhado em parceria com as polícias militar, civil e federal, além das guardas municipais. Afirmou ainda que, assim como toda a sociedade, a empresa também enfrenta problemas relacionados à segurança pública. No site do órgão é possível digitar o CEP da sua rua para saber se a entrega está suspensa na sua região. Apesar dos Correios dizerem que vem trabalhando com as polícias para normalizar os trabalhos, a Polícia Militar informou que os problemas da falta de segurança pública enfrentados pelo órgão não competem à Polícia Militar e que nossa produção deveria procurar resposta com a Polícia Federal. Bom, nós procuramos a Polícia Federal, mas não tivemos resposta. Realmente é um problema sério, grave e que as pessoas realmente devem começar a procurar a justiça para ver se algo é feito, Porque, pelo jeito, a senhora que nós chamamos aqui para o estúdio do Fala Amanhã, que viria aqui hoje, está há 1 ano sem receber as entregas em casa. E tem o custo do deslocamento, enfim, É um problema grave. Certamente, Como você leu ali, são vários bairros, que são atingidos, são classificados pela empresa pública como zonas de risco, áreas de risco. Então você imagina a quantidade de consumidores que estão desprovidos desse serviço de recebimento de suas encomendas, São obrigados aí a se deslocar à agência dos Correios mais próxima para poder retirar a encomenda. Então, nesses casos, vai incidir a teoria da reparação integral do dano, que é previsto no Código de Defesa do Consumidor. O consumidor que se sentir lesado, se sentir prejudicado por essa prática que é considerada, a princípio, abusiva pela empresa, ele tem sim o direito de procurar a devida reparação pelos danos causados. Assim como o PROCON mesmo informou ali, ele pode registrar uma reclamação no próprio órgão administrativo de defesa do consumidor. Em não sendo resolvido o problema, não sendo solucionado naquele órgão administrativo, o consumidor ele é automaticamente encaminhado à justiça, ao Poder Judiciário. Olha quanta coisa tem chegado aqui pelo nosso Facebook. A Elisângela Pampolin diz o seguinte: as faturas e o IPTU continuam chegando. Incrível, ela disse, o Det Pádua, no meu bairro não chega nada pelo correio. E quando chega, é atrasado. Meu bairro é Jardim Carapina, ou seja, ali na entrada da cidade, coisinhas dali. Trabalho enviando pelo correio minhas encomendas. Estou deixando de vender aos moradores da Serra por conta disso. Olha só que coisa, Nem os empresários estão enviando mais porque não chega. Exato, realmente é um absurdo, porque as pessoas que utilizam desse serviço também para poder fomentar uma economia doméstica, uma economia domiciliar, vendendo coisas pela internet, acabam também sofrendo esses danos, Tem uma redução substancial nas vendas, já que os Correios não vão efetuar a entrega dessas mercadorias, então essas pessoas acabam também sofrendo até mais, com a falta na prestação desse serviço. O Roger Nunes dos Santos, aqui em Felrosa, na Serra, a agência já foi assaltada 4 vezes nos últimos 2 meses. Hoje opera somente com entrega de pequenas encomendas, onde é liberada a entrada de um cliente por vez. Detalhe, a agência fica a 200 metros de uma companhia da Polícia Militar. O Fabiano diz: não recebo boleto, fatura, nada, aqui em Manuel Plaza, na Serra. Só o SEDEX, aí chega. Enfim, muita gente aqui mandando reclamação que é um problema sério lá na Serra, Muito obrigada, doutor, pela entrevista aqui no Fala Amanhã. A gente fica aí, então, torcendo para que as pessoas vão atrás dos seus direitos mesmo, Vão até reclamar nos Correios, mas também ao PROCON, também ao Juizado Especial, Exatamente. Esse movimento tem que ser iniciado porque o direito do consumidor ele tem que ser garantido.